separaram porque o meu pai traiu a minha mãe com a minha tia. E pouco tempo depois, meu pai já estava com várias namoradinhas, mas nenhuma sério. Até que ele conheceu a minha atual madrasta. Ela, na época, era viúva, mãe de 3 filhos e morava no sítio. O filho mais novo dela era da minha idade, 6 anos. O do meio, 8 e o mais velho, 12 anos. E o meu pai foi morar no sítio com ela. A nossa guarda era compartilhada. Então, no meio de semana a gente ficava com a mãe e no final de semana a gente ficava com o pai. E nas férias também era compartilhado. Mais ou menos uns 2 anos depois, quando eu já estava com 8 anos, minha mãe mandou eu e o meu irmão para a casa do meu pai para a gente passar Natal na casa dele. Só que quando a gente chegou lá, a gente não passou Natal na casa dele, a gente passou Natal na casa da irmã da minha madrasta. Nesse dia do Natal, meu pai só tinha uma moto para andar, então ele colocou os 4 rapazes no ônibus e eu fui de moto com a esposa dele. E era uma estrada de chão, uma casa bem simples. A gente chegou lá, a casa era bem de terra, não tinha cerâmica e também não tinha porta. E nesse dia, estava chovendo muito mesmo. Já era mais ou menos umas meia-noite, 1h da manhã, quando todo mundo já tinha comido e decidiram voltar para casa. Mas o meu pai não quis que eu voltasse de moto com ele, porque estava chovendo, estava barro, estava perigoso para voltar para casa. E aí ele colocou os 3 rapazes no ônibus e deixou o filho mais velho da minha madrasta, que na época tinha 14 anos, na casa da tia dele. E falou para eu dormir lá também, que amanhã eu ia de ônibus com o filho mais velho da minha madrasta. Como a casa era muito estranha e tinham pessoas que eu não conhecia, eu comecei a chorar, pedindo para o meu pai para, por favor, não me deixar ali. Mas o meu pai falou que era perigoso, que no outro dia me levava. Mal sabia ele que o perigo estava ficando comigo. Bom, já era mais de 2 da manhã. Os adultos, todos já estavam bêbados e todo mundo capotado. A irmã da minha madrasta, vamos chamar ela de tia, me colocou para dormir no quarto dela. E ela colocou um colchão no chão. Lembra que eu falei que a casa não tem porta? Pois é. Eu deitei no colchão no chão e estava muito escuro, estava todo mundo dormindo. Estava uma escuridão danada. Quando passou um pouquinho, eu senti mexer na minha coberta. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu estava com um vestidinho rodado verde e de calcinha. Eu não tinha hábito de usar calça e nem short. Eu gostava muito de vestido, sempre fui muito feminina. E por mais que eu tivesse 8 anos de idade, eu era tão miudinha, tão magrinha, tão esmirradinha, que eu parecia ter uns 5 aninhos. Enfim, quando eu senti mexendo na minha coberta, eu paralisei. E aí eu senti mexendo em mim. E eu não conseguia me mexer. E aí, de repente, colocaram uma mão na minha boca. Literalmente uma mão na minha boca. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada. E eu não conseguia enxergar nada também. E aí, de repente, puxou a minha calcinha. E aí, começou a me penetrar. E doía muito. Muito mesmo. Era uma dor extremamente insuportável. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia mesmo. Eu só queria que aquilo acabasse, mas eu fiquei parada. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E quando acabou, eu lembro que tirou a mão da minha boca e eu olhava para cima e eu não enxergava nada. Tirou a mão da minha boca, colocou a minha calcinha no lugar. E quando foi sair de cima de mim, eu consegui passar a minha mão na cabeça e eu senti um cabelo áspero, cacheado. Depois que isso acabou, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. E ali eu vi o dia amanhecendo. E aí eu fui no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, eu não conseguia nem fazer xixi, de tanta dor que eu estava sentindo. E na minha calcinha tinha sangue. Também tinha um trem branco, muito nojento. Eu fiquei com muito nojo.
Eu lavei a minha calcinha e eu fiquei sentindo dor o dia inteiro. E aí a minha tia colocou eu e o filho da minha madrasta dentro do ônibus. Ele não olhava na minha cara. E eu sabia que era ele. De algum jeito eu sabia que era ele. E dentro do ônibus eu perguntei assim: por que ontem você me machucou? E ele começou a falar: eu te machuquei? Larga de ser louca, você tá louca, você deve ter sonhado, você deve estar vendo coisas. Para de falar isso, ninguém vai acreditar em você. Você fica falando coisas de mim. Nossa, para com isso, não sei o quê. E eu, como era uma criança, comecei a ficar com dúvida de mim mesma. Comecei a falar, gente, mas a dor que eu sentia, ela tava ali. Então eu sabia que eu não tava doido que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu só sabia chorar. E chorar, e chorar, chorar, e eu não sabia. Aí o meu pai perguntou o que tinha acontecido, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Como eu ia falar pra ele uma coisa que eu não sabia o que era? Sem contar que a minha mãe sempre falou que se alguma coisa acontecesse comigo na presença do meu pai, ela não ia chamar a polícia, ela ia chamar os caras pra mandar matar ele, arrancar os olhos dele fora. E eu amava muito meu pai pra imaginar minha mãe mandando matar o meu pai, sabe? Eu era criança, então era assim que eu pensava. Enfim, eu convivi com isso durante bastante tempo na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E o pior é que depois, todas as vezes que eu ia na casa do meu pai, ele colocava os 4 meninos para dormir num quarto e eu para dormir sozinha no outro. E todas as vezes, de madrugada, eu sentia mexendo em mim. Eu nunca mais dormi de vestido. Na casa do meu pai era só de short jeans. Só de short jeans. Eu tinha tanto medo que era só de short jeans. E eu acordava com o zíper da minha roupa aberto, com pessoa mexendo em mim que eu sabia que era ele. Eu não conseguia viver bem, eu não conseguia dormir bem, eu não conseguia conversar com ele. E as pessoas até assim pensavam que eu não falava com ele porque ele era mais velho, eu dava bem com os mais novos, mas na verdade não era por isso. Porque eu sabia que ele fazia mal pra mim, então eu tentava ficar o mais longe possível daquele monstro, sabe? E eu fui crescendo. Até que eu fiz uns 14 anos e conheci o meu primeiro namoradinho. E assim, todas as vezes que eu e meu namoradinho estavam junto, ele queria me beijar e tal. E aí teve um dia que ele estava tentando ter coisas a mais comigo. E quando ele veio colocar a mão dele na minha parte íntima, eu não quis de jeito nenhum. Eu tive um comportamento completamente negativo. Eu recusei completamente aquela atitude dele. E eu xinguei. E aí ele disse: o que aconteceu? E eu não conseguia falar. Não conseguia falar pra ninguém o que tinha acontecido. E ele começou a fazer chantagem emocional comigo. Se você não me contar o que aconteceu, eu vou terminar com você. Visto que ele fez isso, eu não queria terminar com ele, porque na época eu gostava muito dele, eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele ficou super chateado e falou pra mim: eu te dou 30 dias pra você contar pros seus pais. Mas já tinha passado anos que isso tinha acontecido, eu não sabia como eles iriam reagir, eu tinha medo, e aí mais uma vez veio a chantagem: se você não contar, eu conto. Deu os 30 dias, eu não tive coragem de contar, e ele falou: então a gente vai terminar. E para não terminar com ele, eu chamei minha mãe e contei para ela. Quando eu contei pra minha mãe, claro, me abraçou, ficou do meu lado e ligou pro meu pai na hora e falou: vem aqui com a sua mulher, né, com a minha madrasta. Eles moravam em outro lugar, porque nessa época a gente não morava mais pertinho do meu pai, então ele demorou uns 3 dias para chegar. E aí só conversei com meu pai sozinha. Quando eu fui conversar com meu pai, eu contei tudo que tinha acontecido para ele, e o meu pai chorou junto comigo. E ele falou: você vai contar para sua madrasta. E como que eu vou contar para a mãe que o filho é um estuprador, sabe? Foi muito difícil. E aí eles chamaram a minha madrasta e eu contei tudo para ela do que tinha acontecido. E aí, naquele momento, ela disse pra mim que tudo fazia sentido, de por que que eu ficava longe dele, de por que que eu não era próxima dele, que ela sabia que tinha alguma coisa nessa história, sabe? Mas a fé dela durou pouco. Durou só até ela chegar e questionar o filho dela. Porque aí ele começou a falar que era mentira, que eu tava vendo coisa, que na verdade eu devo ter perdido minha virgindade, que o meu namoradinho tava querendo acusar ele. E a minha madrasta pegou o telefone e começou a falar pra minha mãe pra gente fazer um exame, porque se não tivesse nada do filho dela de dentro de mim, era de duvidar o que eu tava falando. E na hora minha mãe bateu o pé e falou: eu não vou submeter a minha filha a isso. Ela tá falando e tá falado, e ponto final. Eu não vai me submeter a isso. Se aconteceu, ela não tem por que mentir. E aí, eu fiquei muito abalada, mas eu fiquei mais triste ainda, foi com meu pai.
que o meu pai não teve uma atitude, ele não teve uma iniciativa, sabe, para me defender ou para fazer alguma coisa. Então, eu fiquei muito magoada, eu fiquei uns 6 meses sem falar com eles, do tanto que eu fiquei chateada, sabe? E ali, o pior de tudo foi que o meu namoradinho, depois disso, sabe, foi muito ruim, porque a gente tentou ter uma primeira vez, né? Eu tentava esquecer essa história, eu tentava deixar pra lá, eu tentava arrancar aquelas imagens, aquela escuridão, aquele momento da minha cabeça, mas não saía. E aí eu fui perder minha virgindade com o meu namoradinho. O que era pra ser um momento lindo, mágico de amor, virou uma tormenta. Quando ele foi penetrar dentro de mim, eu chorava muito, muito, eu não conseguia, mas não era porque estava doendo. Era dor psicológica, era trauma, era a minha cabeça, não era o físico. Ele não estava me fazendo mal, mas a minha cabeça estava doendo, sabe? E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, aquele garoto conseguiu fazer com você tudo que ele queria. E tipo, ele falou de um jeito tão rude comigo, aquelas palavras me doeram tanto, sabe? Eu fiquei tão mal com aquela situação. E eu fiquei muito abalada. E eu lembro que nessa época eu comecei a ir pra igreja. E aí eu aceitei Jesus,